Mateus, por favor. Mateus Rezende é mais um seminarista que Deus tem nos dado para convivermos com ele, para abençoar as nossas vidas. Ele é bem novinho assim, mas daqui a pouco ele vai já cair cabelo. Está começando o seminário agora, mas já tem bastante experiência com Deus. É filho de pastor, né? Lá de Minas. Ele sempre traz um queijo junto com ele e vai nos abençoar hoje, viu? Você já está com isso aí. Deu certo isso aqui? Amém? Boa noite, igreja. Qualquer coisa para ele. Deixa aí. Amém. Boa noite, igreja, a graça e a paz, amém? A graça que é o favor imerecido do Senhor por nós, e a paz que o apóstolo Paulo sempre diz em suas cartas, que excede todo entendimento e guarda o nosso coração, e coração, quando ele fala de coração, ele fala de sentimento, e guarda também a nossa mente, que representa a nossa razão, que essa paz invada a sua vida, como tem invadido a minha vida, amém? Eu estou muito grato de estar aqui, é uma oportunidade assim, que eu quero agradecer de verdade. Tira a foto aí rapidinho, porque os irmãos já estão olhando, a foto já está aí, boa. Mas de verdade, tem sido um tempo assim de Deus aqui em São Paulo. Eu me formei ano passado no ensino médio, e ao decidir vir para cá, um dos fatores assim mais forte foi os amigos que Deus me deu aqui. Eu gosto sempre de lembrar que Deus ele tem essa mania boa de apresentar os seus amigos a nós. E assim foi comigo aqui em São Paulo, com os amigos que Ele me deu aqui, em especial a vida do John e da Fernanda, que me recebem como filhos, que me tratam como filhos também. Isso foi um fator assim importantíssimo para eu estar aqui hoje. E como é a primeira vez que eu me apresento para a igreja, que eu tenho esse contato com a igreja como um todo, já tive contato com as crianças e com os jovens, e eu queria também apresentar minha família de lá. Agora pode colocar a foto. Como o pastor falou, eu sou lá de Timóteo, lá em Minas Gerais, perto de Belo Horizonte. Tem que sempre falar que é perto de Belo Horizonte, porque vocês nunca ouviram falar, né? Mas tá bom. Aquele ali é eu, mais novinho, dando de bonitinho, né? Aquele ali é a minha mãe, a Núbia. Ela e meu pai, o Teco Rezende, eles se conheceram no seminário. E minha mãe fez seminário também, fez pedagogia, fez filosofia também. E hoje ela é professora. A Ana Carolina ali no meio, a minha irmã mais nova, se formou esse ano e está se preparando para ir para fora do país estudar música. Ali é meu pai, pastor lá da Igreja Batista Central Timóteo, a igreja que me mantém aqui também, a minha igreja lá em Timóteo. Meu pai que plantou a igreja lá, e hoje estamos vivendo um tempo muito massa. E ali a minha irmã mais velha, Ana Angélica, que também está fazendo engenharia ambiental e se casa ano que vem, em março. Então, só queria apresentar isso para a igreja. Menino solteiro, não precisa nem olhar, que não tem nem chance. Amém? Amém? Muito bom de verdade refletir sobre isso. Quando o pastor me passou esse tema de ação de graça, eu acho isso fantástico. Mas primeiro eu queria que a gente pensasse em quem a gente é. Eu sou um cara que gosta de perguntar demais, eu gosto de conhecer muita gente, e assim, eu queria te perguntar nessa noite, quem você é? Quem é você de fato? Porque para a gente entender algo do reino, a gente precisa entender quem somos. E essa é uma pergunta que ela mexe com a gente, e ela mexe com as gerações, e ela mexe com a história. Muita gente tenta explicar quem é o ser humano de fato, né? Mas para a gente que tem uma visão, e a gente que assumiu um compromisso com Cristo, de ter a mente de Cristo, de ter o caráter de Cristo em nós, a gente precisa entender quem somos de fato. A gente precisa entender e conhecer esse Deus, que é o Deus Criador, o Deus que nos criou com um propósito, um projeto real, e Ele viu em nós algo, Ele viu em nós um porquê da existência. Isso é fantástico, porque quando a gente olha para a gente não consegue ver nada. Ver nada. Homens falhos, limitados, sem valor algum, como diz a palavra de Deus, se o tesouro que é Cristo não está dentro desse vaso de barro. Aí sim a gente tem valor. Não nós, né, mas Ele em nós. Isso é importantíssimo.
Saber que temos valor quando Ele está em nós. E aí é uma outra consciência, uma outra pegada, uma outra visão. Quando Cristo está em nós, muda a perspectiva de vida, muda a perspectiva de enxergar as coisas, porque é Ele em nós. E aí quando vem as situações, é Ele em nós. Quando a gente precisa entregar alguma coisa, não é nosso, não é sobre nós. É Ele, é dele. Isso é fantástico entender. Hoje de manhã a gente estava conversando e refletindo sobre mais ou menos isso. Sobre quando a gente começa a ter a visão dele em nós, o pensamento dele, o caráter dele, a gente começa a enxergar em uma perspectiva diferente. É como se fosse assim: se eu planejo em 2018 comprar meu carro, isso é fantástico. É fantástico dos dois lados, né? Em comprar o carro e também pensar nisso. Quando a gente pensa e a gente começa a planejar a nossa vida, em 2018 eu quero ter um carro, o outro fala, eu quero ter um mestrado, eu quero ter um filho, a gente começa a planejar. A pergunta que a gente tem que fazer quando a gente pensa nisso, é o que nós estamos fazendo hoje para alcançar algo lá no futuro. Nós falamos isso muito essa manhã na EBD dos Jovens. Se eu tenho uma consciência cristã, e que eu quero ver um dia o rico e o pobre comer da mesma mesa, como a gente cantou no início do culto, o que eu tenho feito hoje, para que lá na frente eu encontre o rico e o pobre comendo da mesma mesa? Se eu quero ver a minha família aos pés de Jesus, aos pés da cruz, o que eu tenho feito hoje, o que eu tenho plantado de fato hoje, qual tem sido as minhas decisões, o porquê das minhas decisões, até chegar no alvo. Essa é uma pegada diferente, de só quem entende Cristo, de só quem tem a mente de Cristo que consegue enxergar isso, porque a vida começa a ter sentido, e as coisas e as nossas decisões começam a ter sim um porquê, porque eu quero chegar lá, está entendendo? Se a minha visão e se o meu alvo é encontrar com o Mestre, as minhas decisões hoje, ela tem que gritar algo para chegar até lá. Isso é fantástico, isso é simples, fácil, simples, não simplista, não simplório, mas simples, mas que a gente às vezes deixa despercebido, mas que a gente às vezes deixa passar em branco, e a gente não pensa nisso, não é verdade? E quando eu penso em ação de graça, eu lembro de uma história que marcou a minha vida, que marcou também essa última, eu creio que a última grande fase, assim, a última fase mais marcante da minha história, da história da minha família. Eu queria te convidar a abrir no texto lá em Atos capítulo 16, a gente vai ler uma história que marca muito e que fala muito. Atos, capítulo 16, no versículo 16, nós vamos começar lendo no versículo 16, mas eu queria fazer só um geralzão para a gente não ficar perdido. Paulo, ele já tinha começado a missão do evangelho, de espalhar, e essa fase era a fase que ele estava começando a recrutar Timóteo. Ele tinha ido até a cidade, eles falaram de Timóteo para ele, e Paulo ficou empolgado, fala, esse cara tem um potencial, esse cara ele tem buscado, então vamos andar comigo. E aí Paulo pega Timóteo e vamos caminhar. E nessa viagem, antes desse texto que a gente vai ler, Paulo ele tem um planejamento para ir para a Ásia, mas o Espírito Santo de Deus não deixa ele ir, e fala, você não vai para lá. E aí Paulo falou, não vou para lá não, então vamos programar uma outra viagem, nós vamos para tal lugar. E o Espírito Santo de Deus falou de novo, vocês não vão para lá. E Paulo obediente foi dormir. E dormindo ele sonhou e teve uma visão, como a Bíblia diz, ele tem uma visão no seu sonho, em que o Espírito Santo de Deus ministra no coração dele, grita para ele que ele deveria ir para Macedônia. E Paulo, como um cara obediente, ele vai para Macedônia. Ele vai para Macedônia. E na Macedônia ele vai para uma cidade, a cidade de Filipos, que depois ele vai escrever uma carta para Filipenses, né, a cidade de Filipos, e ele encontra Lídia lá. Mas como é que foi esse encontro? Paulo e Silas, né? Eles foram orar. A Bíblia vai dizer que eles foram orar, procurar um lugar para orar. E achando esse lugar de oração, eles encontram algumas mulheres. E como um cara que está cheio do Espírito Santo de Deus,
como alguém que conhece um alvo, que tem uma missão. Tudo que ele faz aqui é para essa missão. Paulo indo orar com Silas, ele acaba, já que tem gente para ouvir, vamos falar desse evangelho. Aí Paulo fala, Lídia já era uma mulher que já estava um pouco tocada, né? Era uma mulher temente a Deus, e ela conhece o Cristo de fato, e aí ela se apaixona, ela se empolga. E aí Lídia fala assim: ei, vocês não vão embora de jeito nenhum, vamos lá para casa que eu tenho uma picanha com Coca-Cola para vocês. Aí Paulo não rejeita, nunca. Se fala que tem Coca-Cola gelada e picanha, Paulo não rejeita. E aí Paulo e Silas vão para a casa dela, passam um tempo lá, acaba batizando Lídia e sua família. É o primeiro pequeno grupo, a igreja é plantada ali. E aí a história que a gente vai ler a partir de agora, no verso 16, onde eles voltam ao lugar de oração. Porque quem se entrega, quem entende quem é, quem entende que a missão está lá e eu tenho que fazer aqui, ele não pode viver uma vida sem oração, meu irmão. Minha mãe me liga direto, e fala: Mateusão, como é que está a sua vida de oração? Filhão, Deus ele tem algo para revelar para você, Deus tem segredos para revelar com você, mas no seu quarto de oração. E quantas vezes eu não falho, meu irmão? Mas hoje eu entendo que não é nada sobre mim, que eu posso estudar teologia, eu posso ter uma eloquência boa, mas não é nada sobre mim, se eu não tiver uma vida de oração. E se a gente, homens e mulheres, servos desse Deus, que se entregaram, que entenderam quem é, que entenderam a missão, se não orarmos, não vai ter jeito. A coisa não flui. E aí Paulo foi obedecer e foi orar com Silas. Depois de um almoço abençoado, creio que tinha Coca-Cola também. Mas vamos continuar, verso 16. Aconteceu que indo nós para lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. E quando a gente vai estudar essa fala dela, esse Deus, não era o Deus verdadeiro, não era o Deus nosso, era um Deus qualquer. E aquela mulher estava possessa pelo espírito de adivinhação, e já vinha de alguns dias que estava irritando Paulo e Silas. Vamos continuar. 18, isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando retirar dela. E ele, na mesma hora, saiu. Paulo estava cansado, aquela mulher já estava enchendo o saco dele, e ele via nela uma mulher presa, uma mulher, além de ser escrava de alguns homens, como a gente vai ler ali, uma mulher presa, e precisava de libertação. E quando a gente está cheio de Deus, no nosso dia a dia, a gente está indo para o lugar, tem uma situação, a gente não fica pensando duas vezes, a gente vai lá e faz. Vamos continuar, verso 19. Vendo os seus senhores que lhes se desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Paulo e Silas vêm com uma mensagem para subverter. O evangelho é isso, né? Ele vem subverter algo já existente, onde não mais é o imperador que comanda, onde não mais é o imperador que tem que ser o adorado. Ele não é mais o único, mas existe um Jesus, um Cristo que morreu por nós e é ressurreto, um Cristo ressurreto, que faz um sentido muito maior. E é isso que Paulo e Silas pregavam. E aí esses caras, como feriram ele, como mexeram no dele, né, no dinheiro dele, esses caras ficaram irados, falaram: esses caras estão falando asneira aí, e o que nós vamos fazer? 22, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, é muito importante, olha os detalhes que o texto é rico, né? Muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Vamos refletir nessa história. Paulo e Silas andando lá, conversando, quem sabe conversando do melhor time do Brasil, que é o Cruzeiro, né? Falando das contratações, atual não, né? O Corinthians ganhou, parabéns aos corintianos, né? Mas falando lá dos times, sei lá o que eles estavam falando, e aí encontram aquela mulher possessa, uma mulher que já estava irritando eles fazem, olha que fantástico,
Eles cumprem algo da missão. E por ser uma mulher presa ao sistema, presa a senhores que ganhavam lucro em cima delas, os senhores ficaram irados, pegaram Paulo e Silas pela mão, arrastaram até a praça e falaram: esses caras aqui estão falando asneira, esses caras estão avacalhando a cidade toda, o que nós vamos fazer? E aí o que acontece? Paulo e Silas apanham, e muito, porque a Bíblia ela vem colocar um detalhe muito importantíssimo. Foram vários açoites, não foram poucos. E depois de ter apanhado muito, como se não bastasse, eles foram levados ao cárcere. E a Bíblia vai dizer um outro detalhe rico, muito rico: ao cárcere interior. Se tem interior, porque existe o exterior. O exterior é mais de boa, porque tem uma janelinha, tem um sol, a comida era melhor, era mais tranquilo. Mas como se não bastasse apanhar demais, eles foram levados para o pior lugar da cadeia. E além de ser o pior lugar da cadeia, os seus pés estavam amarrados. Lembrando que suas vestes estavam rasgadas. Lembrando que suas feridas não foram limpas. E olha o que os caras vão fazer. Olha que fantástico. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão faziam o quê? Ouviam, escutavam. Como se não bastasse estar dentro de uma missão e apanhar por isso, e estar na pior situação, do pior jeito. Os caras não reclamam nenhuma vez. Eles não pedem a Deus um porquê. Porque um dia, entendendo quem era, eles entenderam a missão e viram que a missão era muito maior que eles. A missão era muito maior que os desejos e vontades próprias. E os caras apanhando muito, os caras vão orar e cantar, meu querido. E aí quando a gente enfrenta situações na nossa vida, de doença, quão fantástico é bom ouvir um testemunho desse. A gente passa por doença, a gente passa por um desemprego, a gente vai questionar Deus, a gente fica triste. A gente não consegue pensar lá na frente o porquê. A gente esquece que não é para onde iremos, mas é para quem iremos. E se estamos nele, tudo faz sentido e tudo é um plano dele. E ao invés de quando recebemos um diagnóstico de câncer, um diagnóstico de uma doença, ao invés de fazermos um culto, vamos cultuar isso aqui. Mas cultuar os caras vão cultuar, você está doente, filho. Você pode morrer, mas é o que o Evangelho me ensina. Pastor, vamos fazer um culto lá em casa, eu estou desempregado. Mas culto na sua casa, está desempregado. Não vai ter dinheiro nem para um lanchinho no final. Mas é porque eu entendi o Evangelho. Eu entendi que não é sobre mim. Eu entendi que não é para onde eu vou, mas para quem eu vou. É a mentalidade cristã de fato. É a mentalidade de quem um dia se jogou completamente. Depois de apanhar muito, de ter as suas vestes rasgadas, os machucados e as feridas abertas, no pior lugar da prisão, e com seus pés presos, eles vão orar e cantar ao Senhor. A gente precisa repensar as nossas atitudes. A gente precisa começar a pensar e começar a refletir em que a gente tem feito, quando a gente enfrenta uma situação difícil. Será que a gente vai orar e cantar? E é fantástico também, outro detalhe do texto, no verso 25. Eles oravam e cantavam, e os prisioneiros os ouviam. Guarda isso aí, os prisioneiros os ouviam. Continuar. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de Paulo e Silas, só ou não? De quem? De todos. Veio um terremoto, algo forte, tudo foi rompido, as portas foram rompidas, tudo se abriu. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar, supondo que os presos tivessem fugido.
Mas Paulo bradou em voz alta: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Eu acho que você ainda não entendeu. Todos aqui estamos. O carcereiro desesperado falou: pô, esses caras aí são prisioneiros importantes. Nós batemos além do que era para bater, nós colocamos no pior lugar. Os caras estão tudo livres. A prisão, deu a louca na prisão. Ele pega a espada e tem que suicidar. E Paulo grita: não, não, amigão. Todos estamos aqui. Mas eu quero te perguntar: o que faz um preso? Um assassino, um ladrão, um estuprador, dentro da cadeia. Tudo aberto para ele fugir. O que faz de um homem assim continuar no mesmo lugar? O que faz? Sabe por quê? Primeiro eles ouviam. Todos ouviram. Os caras que tinham apanhado muito. E no pior lugar da cadeia, agradecer pelo que estava sofrendo. Eles viram e puderam sentir a presença de Deus naquele lugar, através da vida de Paulo e Silas. E assim, ao entender aquela loucura toda, o que eles pensaram? Eu posso estar lá, eu posso fugir, mas eu vou ser um livre preso em mim mesmo. Mas aqui na cadeia não. Aqui na cadeia eu estou preso, mas depois desse contato com esses caras eu estou livre. Esse alguém, esse Cristo que eles cantam, esse Cristo a quem eles oram, está me libertando, tem algo diferente em mim. Só pelo exemplo de Paulo e Silas. Será que a gente tem feito isso, meu querido? Será que as pessoas, ao verem a nossa dor e às vezes o nosso sofrimento, qual tem sido primeiro a nossa decisão? Você está entendendo que Deus, Ele pensa em tudo, meu querido? Você ainda não acordou que Ele é Deus, que cuida de tudo, grande, e que se Ele coloca algo, é para outro algo, é para um plano maior dEle, porque tudo que a gente vive, é Deus nos preparando para algo maior no reino, amém? Sempre, tudo que enfrentamos, quando estamos debaixo da autoridade dEle, tudo que enfrentamos é nos preparar para algo maior no reino, algo maior para aquela ferramenta ser mais limpa, para eu e você ser mais aptos ao trabalho que Ele tem para nós. E aí Paulo e Silas inspira pessoas e prisioneiros a ficarem, a ninguém sair. Porque eu imagino que estava todo mundo chapadão no Espírito Santo, meu querido. O trem lá estava forte, e eles não queriam sair. O que acontece? Deixa eu beber minha aguinha aqui. Fica tranquilo, no final do culto tem uma água de graça ali para o pessoal, né, pastor? Tem uma aguinha de graça ali, abençoada. Mas vamos lá, amém? 28, não, 29. Vamos lá. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Olha que fantástico. Paulo e Silas não tinham pregado em nenhum momento ainda, até agora. Eles não tinham pregado. O testemunho maior, a vida deles gritou tão alto, mas tão alto, que aquele carcereiro quis se entregar para aquele Deus. E depois dele pedir, Paulo e Silas, depois de se prostrar e falar: o que eu faço para ter esse Jesus? O que eu faço para ser salvo? Depois disso, Paulo fala: e crê no Senhor, tu e tua casa, e a tua e tua casa será salvo. E aí depois ele vai pregar, depois Paulo e Silas vai pregar para a sua família. Olha que fantástico, quando a gente começa a entender o mover de Deus. Olha que a grandeza e a riqueza do que Deus começa a fazer em nós e através de nós. Através de nós. E aí o texto continua dizendo que ele volta para sua casa, depois Paulo e Silas voltam para a prisão, e os caras querem pedir perdão a Paulo e Silas, fala: cara, desculpa aí e tal. Eles falam: não,
Mandou o mensageiro vir falar com a gente? Não, nós somos cidadãos romanos. O texto vai falar isso onde? Vamos lá, 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo as palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Quem agora às ocultas querem lançar a gente fora, não será assim mesmo, meu queridão. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. E aí o texto vai dizer do desespero deles, porque um cidadão romano não podia apanhar em cidade assim. Um cidadão romano, ele tinha que ser julgado em Roma. E aí eles sabem que arranjaram um problemão. Mas aí, pensando e viajando no texto, eu me pergunto: por que Paulo e Silas não disse isso no início? Porque na hora de apanhar ele falou: ei, eu sou cidadão romano, olha aí na ficha. Por que ele não fala isso? Porque ele entende que não é sobre ele, John. Ele entende que é algo maior. Ele entende que a missão é mais importante e que o sofrer é necessário para que ele faça em nós a vontade dele, os planos, os sonhos dele em nós. Ele começa a entender que tudo que Deus coloca na frente dele, ele quer ganhar gente, ele quer inspirar pessoas. E olha o que Deus faz quando a gente se dispõe. Olha o que Deus faz. De cidadãos romanos que podiam se justificar desde o início, eles deixam acontecer para algo maior acontecer. Essa consciência de que quem tem Cristo, essa consciência de não é para onde nós iremos, mas para quem iremos. Amém? E depois desse texto eu estou caminhando para o final mesmo. Enfrentei lá em casa uma situação em que esse texto gritou com a gente lá. Uma situação muito difícil. E depois desse texto, e o que esse texto vem falar de uma riqueza, eu quero que vocês não saiam daqui esquecendo que a alegria ela não é uma circunstância. A alegria ela não é uma circunstância. A alegria ela é uma convicção. A alegria ela não é uma circunstância. A alegria é uma convicção. A alegria é ter paz em meio ao caos. E a alegria é uma pessoa. E essa alegria é Jesus. E quando nós entendemos isso, a nossa maneira de enxergar o reino de Deus aqui nessa terra, que a gente começa aqui hoje, muda. Porque a alegria não é uma circunstância. A alegria é uma convicção. Eu sou feliz. E a alegria é uma pessoa. A alegria é ter paz em meio ao caos. É o que esses caras vêm nos ensinar. Ser grato. Ser grato por poder participar de uma missão tão grande. Ser grato por poder ser usado por um Deus tão grande. Tão grande. E entender que as circunstâncias da vida, que as fases dos momentos da vida, vão acontecer? Vão. Mas é para algo maior. Isso não me abala, porque eu estou convicto. Porque eu estou convicto de quem eu sou nele. Porque eu sou convicto de quem eu sou nele. Que nessa noite a gente comece a repensar as nossas decisões. Que nessa noite a gente comece a repensar as nossas atitudes. A nossa visão de mundo. Onde o meu orgulho ele não fala mais, porque ele habita em mim. Porque se é Cristo em mim, eu não tenho mais o meu jeitinho de ser. Eu não perdoo porque eu sou assim. Não tem mais, porque ele habita em mim. E eu não é mais para onde eu vou. Eu vou para o céu. Não, é para quem eu vou. E quando eu mudo essa pergunta, tudo se transforma. Não é para onde, é para quem nós iremos. Igreja Evangélica Batista em Ferreira, para quem nós iremos? Quando enfrentarmos situações da nossa família, onde a gente fala: caraca, meu filho me desapontou, o que está acontecendo? Onde eu começo a enxergar como o reino, eu falo: filho, está perdoado. Minha confiança em você está restaurada. Onde eu recebo um laudo de doença, eu falo:
A glória seja do Senhor. Quando eu ouvi uma mensagem e Deus usou um cara para falar isso comigo, eu estava fora no início do ano eu fiquei fora do país, eu estava sozinho, sem família, e quando eu recebi essa notícia lá de casa, que abalou muito a minha vida, eu me ajoelhei, e a minha oração foi, que seja feita a tua vontade, Pai. E eu sem força, eu disse, eu não vou mentir para o Senhor, eu não estou entendendo, eu não sei por que você está fazendo isso, mas que a glória do Senhor reflita na nossa família e na nossa vida. Que isso seja para algo maior, Deus, mesmo que afete a nossa reputação, mesmo que afete às vezes a nossa família, mesmo que doa em nós, mas que doa e bate com força, Deus, porque nós queremos sentir, mas nós queremos ser usados, nós queremos que tudo que formos enfrentar daqui para frente, o Senhor grite, o Senhor seja em nós e através de nós, Deus. E essa oração foi muito difícil para mim. Eu me ajoelhei no banheiro de um acampamento lá em Boston, sozinho, não podia falar para ninguém o que eu estava passando. Eu me ajoelhei no banheiro e falei, Deus, a ti seja a glória, Pai, porque eu quero aqui aprender que em tudo eu darei graças ao Senhor, tudo. E aí quando eu entendo esse dia de ação de graça, que eu preciso ser grato, eu entendo que tudo que eu estiver enfrentando, a glória é do Senhor, e é para algo maior, é para um porquê maior, e que eu não preciso entender, só faça, Pai. Se precisar doer como foi em Paulo e Silas, que doa, bate forte, para ficar melhor. Essa é a pegada, esse é o reino simples, puro, difícil de ser vivido, difícil, mas é um reino puro e simples. Mas quando a igreja começa a entender isso, a gente começa a caminhar para um parâmetro maior, para algo maior, e a vida começa a ter outras proporções, outros ares, como na vida de Paulo e Silas, onde a alegria, ela não é uma circunstância, onde a alegria é uma convicção, onde a alegria é ter paz em meio ao caos, onde a alegria é uma pessoa, a quem iremos, e essa pessoa é Jesus de Nazaré, o Messias, o Cristo, o homem, o Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que sofreu as dores, que sofreu as tentações, mas resistiu até a morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele não está aqui mais entre nós, Jesus não está no seu coração, nem aqui, ele foi para lá, mas antes ele prometeu algo, ele falou que já que a gente teria uma falta de algo, ele deixaria o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, e é esse Espírito Santo que nos convence todos os dias, é o Espírito Santo que nos fala, que nos revela a palavra dele em nós, amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, quero orar com você. Não sei como você chegou aqui de fato, não é um clichê, não é algo que a gente sempre fala, mas não sei como era a sua consciência, o seu orgulho do seu jeito de pensar, da forma de você pensar na vida, de às vezes não deixar Deus falar. Tem isso, né? Às vezes alguém novo vem falar e a gente não dá muita credibilidade, mas por ser algo do reino, por ser algo maior que uma pessoa, a gente acaba ouvindo e Deus acaba usando, né? E a pergunta é, quando a gente passa por momentos difíceis como esse, qual tem sido a nossa decisão, qual tem sido a nossa atitude? A gente é uma pessoa ansiosa, a gente fica ansioso, e aí, como é que vai ser? A gente entra em desespero, a gente quer entender de qualquer jeito, tem que ser da nossa forma, tudo estava nas minhas mãos, tudo estava sob controle, esse Deus fez algo diferente, me explica aí, Deus. Essa é a nossa decisão, essa é a nossa atitude com Ele. O orgulho fala mais alto, a ansiedade fala mais alto, e agora estou desempregado, e aí tem aquilo para pagar, tem aquilo outro, a doença vem e grita, e aí eu vou morrer, não vou deixar a família, não vou. Qual a sua atitude, querido? Eu não estou querendo, é difícil falar isso, eu sei, mas eu tenho falado com autoridade nessa noite, meu querido, porque eu vivi algo difícil, e a minha decisão foi a entrega, algo não fácil, mas a minha decisão, e a nossa decisão lá em casa foi a entrega ao Senhor, e como Deus tem feito algo gigante, algo que a gente nem pensava. Quem somos?
o que estamos fazendo hoje para alcançar algo lá no futuro, algo que almejamos, algo que os nossos olhos estão fitos. E o que fazemos, qual a nossa decisão diante de situações difíceis como essa? Somos gratos de verdade, não só no clichê, na religiosidade, no falar, estou agradecendo papai, não. Mas nós somos gratos a esse ponto, como Paulo e Silas foi. Não mais um devoto, aquele que fala desse Deus, daquele que fala que é muito bonito, mas um seguidor desse Deus, um seguidor desse Cristo, como Paulo e Silas foi. Pai, nessa noite, Paizinho, nós nos quebrantamos diante da Tua presença, que se faz real pelo Seu Espírito, e nós clamamos misericórdia, Pai, misericórdia por quanto tempo nós perdemos, querendo fazer as coisas do nosso jeito, quanto tempo nós perdemos, por querer entender demais o Senhor, e não confiar. Nos ensina a fazer parte, Pai, desse reino, de gente que segue, que não é devoto, que não é religioso, mas gente que segue de fato, mas que possamos passar paixão, como Paulo e Silas fizeram naquela cadeia, que nós possamos inspirar pessoas, mesmo em momentos, em circunstâncias que não são favoráveis no nosso pensamento. Que a gente, Pai, se acalme, fique abaixo da nossa bola, e não queira nos justificar, mas por quê, mas eu fiz, não. Nessa noite nós nos entregamos ao Senhor, para o Senhor fazer em nós o que o Senhor quiser, e é por isso que nós dizemos, Pai, eis-nos aqui. Se precisar mexer a estrutura, destrua tudo e faz de novo, Pai. Se precisar quebrar a nossa vida, o vaso, quebra tudo e faz de novo, Deus. Mas como aquela oração que eu fiz, arregaça com a nossa vida, transforme a nossa estrutura, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, e faça em nós o Teu querer, Pai. Não mais a nossa vontade, não mais o nosso jeito, mas o Teu jeito. E nos ensine, Pai, a olhar para o Senhor, não para onde iremos, Pai, mas para quem iremos, e que possamos viver dentro do Senhor, tendo o Senhor como mentor, como direcionador, como o cara que aponta o caminho, como o cara que faz, que instrui, e que possamos não estar contentados com a periferia da Tua vontade, mas no centro da Tua vontade. Essa é a nossa oração, Pai. Eis-nos aqui, faz de nós servos Teus, Pai. Faz de nós filhos que entendamos de fato o Teu reino. E quando a gente orar e falar para o Teu reino vir, e quando a gente orar e falar seja feita a Tua vontade, que a gente esteja disposto a sofrer como Paulo e Silas sofreu. Que a gente esteja disposto a inspirar pessoas como Paulo e Silas, com sua vida, com a sua decisão de não querer se justificar, fizeram. Nós estamos aqui, Pai, de verdade, faz em nós o Teu querer, faz em nós a Tua vontade.